Evangelho segundo escreveu João, do capítulo 8, do verso 31. Texto muito conhecido, palavra já ministramos aqui outras vezes. Mas se tratando de um despertamento espiritual, que nós estamos aqui nessa campanha, vamos dizer assim, num despertamento espiritual, então essa mensagem, ela ficou em meu coração, né? Essa mensagem, na verdade, ela está, acho que uns 2 dias veio esse tema em minha mente, né? E eu sei que eu tinha lido isso em alguma coisa, e eu comecei a buscar, e eu achei uma apostila, eu achei algumas coisas, e é interessante a forma que o Espírito do Senhor trabalha em nossas vidas, porque existem 3 coisas que o pregador vive, irmãos. O pregador, ele prega aquilo que ele já viveu, o pregador prega aquilo que está vivendo, e o pregador prega também aquilo que vai viver. Quantos que ministram a palavra de Deus já passaram por isso? Quantos? Então, eu comecei a ser ministrado por coisas que eu comecei a viver. E eu quero falar sobre mentes transformadas. A gente tem um entendimento sobre isso. A gente está tratando desse despertamento espiritual, porém na prática é outra coisa. E o Senhor nos leva a viver nesse seminário, só sabe quem passa? Quantos entendem qual é esse seminário? Quantos já ouviram pregar sobre esse seminário aqui? O só sabe quem passa é o testemunho de si próprio. Do homem e da mulher de Deus que reconhece o que o Senhor coloca e leva ele ao deserto para ser provado e ser tentado. E isso para quê? Para viver o aperfeiçoamento de Deus em sua vida. Amém, queridos? Então vamos lá. Quando falamos de mentes transformadas, quando nós falamos de mente transformada, a gente logo lembra do início de tudo, que está lá em Gênesis. Antes de eu estar lendo aqui com você em João 8, eu quero falar o significado da palavra transformar. O significado da palavra transformar é exatamente o quê? Dá forma. Ela dá nova forma. Transformar, como nós transformamos. Quem lembra o que outrora era esse lugar? Quem lembra aqui? Quem lembra? Antes de ser comunhão rara, o que era esse lugar? Era um salão de festa, muito bem. Então não tinha esse forro aqui no centro, era aberto, havia somente telhado nas laterais, a churrasqueira ali e tal. Então era um salão de festa. Então tinha o nome do salão de festa, e o nome era Império. Vocês lembram disso? Então, isso, muito bem. Então quando a igreja veio para cá, quando a possibilidade aconteceu de chegarmos para viver como igreja nesse lugar, começamos a fazer o quê? A transformação no ambiente. Então, transformar um ambiente, né, é algo que realmente mostra o quê? Mudança. Hoje tem cara de salão de festa? Sim ou não? Não, claro que não. Hoje tem uma placa de igreja, estrutura como igreja, as coisas estão cada vez a passos, né? A cada passo nós estamos estruturando, modelando, transformando, para que cada vez fique com mais o quê? Com cara de isso. Da mesma forma, precisamos também transformar a nossa mente. E isso nós lembramos de Romanos também, capítulo 12, que fala que nós devemos transformar o ambiente pela renovação da nossa mente. Amém, igreja? Quantos entendem essa palavra? Vocês lembram desse verso? Amém? Então, transformar o ambiente pela renovação da nossa mente, a gente está falando de um espaço físico, do local físico, isso já foi feito aqui. Agora o que nós queremos trazer hoje como entendimento é transformar também a nossa mente pela renovação da palavra. É viver uma mente transformada pela revelação da palavra de Deus. Mas isso vai gerar alguns confrontos, lutas e embates em nossas vidas. Vocês acreditam nisso? Sim, e de fato. Alguém pode trocar para mim, colocar uma mais natural? E aí, nós vamos viver alguns embates, alguns confrontos, algumas coisas, porque transformar significa modificar, significa alterar, regenerar, mudar aquela aparência, mudar aquele formato. E quantos nessa noite, numa quarta de despertamento,
estão dispostos a viver transformação. Quantos? Transformação é bem diferente de renovação, irmãos. Nós já pregamos isso aqui, se eu não me engano foi em 2019. Nós pregamos no culto da virada, falamos sobre a diferença de renovo e de transformação. O renovo é aquilo que a dona de casa faz diariamente. O renovo é, ela olha para aquela sala e viu que aquele sofá está no mesmo lugar e já está, não, vou mudar esse negócio aqui, muda o sofá de lado, bota o rack para o outro lado, muda a televisão e muda o quadro, isso é renovo. Pega aquela cortina da sala que de repente já está ali machucada pelo calor do sol, já está desbotada, e ela vai lá em Campo Grande e compra uma cortina nova. Ela está fazendo o quê? O quê? Um renovo, ela está renovando o ambiente. Em Coríntios, Paulo também fala que nós devemos renovar diariamente o nosso entendimento e a nossa força através da palavra de Cristo Jesus. Então o renovo, ele é uma prática diária, mas a transformação vai requerer o quê? Um certo esforço, porque para transformar é preciso regaçar as mangas e meter a mão na obra. É obra. Não se trata só de fé, não, eu tenho fé que vai acontecer, acontece, vai, e varinha mágica, não tem isso, não tem isso. Então para que a transformação aconteça, a gente vai viver confrontos, a gente vai superar afrontas, e a gente vai ter que colocar a mão na massa para começar a construir algo novo. Para viver a transformação, você vai viver o primeiro embate. Qual é? O embate consigo mesmo. O embate consigo mesmo. E esse embate consigo mesmo, que é aí que está as coisas. Que é quando a gente tem que confrontar ao nosso próprio eu. A nossa própria vontade, Elias. Porque quando a gente vai confrontar o nosso próprio eu, ele não quer ser confrontado, porque a gente quer ser soberano em tudo que a gente fala, a gente quer que a nossa palavra seja a última, que ela seja a principal, a gente quer sempre estar com razão em tudo, não é assim? É assim, a gente quer estar com razão em tudo, mas não é assim que acontece num plano sobrenatural e espiritual. E o Senhor quer que a gente viva essa transformação mental, essa transformação na mente, através desses confrontos espirituais, mas entendendo que esse transformar vai depender de um grande esforço humano agora, onde eu preciso, Cris, me colocar na posição de viver esse embate comigo mesmo. Bom, para mudar, eu preciso me deslocar do lugar que está confortável, da situação que está muito cômoda para mim. Então eu preciso me deslocar de um lugar onde eu estou para outro lugar, para um lugar de construção. Vocês estão entendendo até aí? Amém? E agora sim nós entramos em João, no capítulo 8, no verso 31. Palavras do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus. Então ele está dizendo, Jesus está dizendo aos judeus que haviam crido na palavra que ele havia pregado: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí verso 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Fale comigo isso: e conhecereis... Mais forte, 1, 2, 3, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, o verso 33, e responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? 34, replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Verso 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Você pode glorificar ao Senhor por essa palavra? Bom, entendendo que conhecer a verdade e ela vai libertar, assim como aqueles homens judeus replicaram dizendo, bom, jamais fomos escravos, como pode essa palavra hoje confrontar dizendo que eu posso ser livre? E da mesma forma, talvez você está olhando assim, o que o pastor está querendo dizer com essa palavra? Como eu posso ser livre? Como eu posso ver uma liberdade? Eu quero dizer sobre uma liberdade mental. Parece que nós ainda estamos presos a alguns dogmas, alguns costumes, algumas coisas que a sociedade, o mundo está aplicando em nossas vidas, e a gente vê hoje a igreja vivendo uma cauterização, e nós já falamos isso aqui outrora, uma cauterização. O que é isso? É algo que paralisa o entendimento, cauterização mental, paralisou o entendimento, não vai progredir mais, não alcança mais o entendimento, parou, congelou. Cadê o start espiritual? Cadê o avanço espiritual? Cadê? Não parou. Não houve mais o avanço, ou seja, chegou no ministério, chegou à igreja, só ficou até ali, não progrediu. E a palavra hoje é transformar. A palavra hoje é um despertamento para que a gente possa viver essa transformação mental. É preciso que eu me esforce para entender que as batalhas são espirituais. As nossas batalhas são totalmente espirituais. E quando essa cauterização na mente vem sobre a nossa vida, a gente fica bloqueado, a gente paralisa, a gente não consegue ver o amanhã. A gente não consegue idealizar mais nada, a gente fica preso somente na primeira visão. Qual é a primeira visão? A visão terrena. Essa visão que você tem agora. Você não está me vendo aqui? Qual é a cor da minha camisa? Azul. Então você fica limitado naquilo que você vê, naquilo que você toca. E parece que os olhos espirituais estão bloqueados, estão cauterizados, você não consegue ver o amanhã. Por que não vê o amanhã? Porque a palavra parece que se apagou dentro de você. A palavra parece que se apagou dentro de mim, dentro de nós, que a gente não consegue imaginar que existe um amanhã de Deus. Existe um porvir de Deus. E nós não trabalhamos nesse entendimento, presbítero Luiz Antônio, que existe algo a mais, um a mais de Deus a ser vivido, um a mais de Deus a ser desfrutado. E aí quando essa cauterização, ela bloqueia esse entendimento, nós ficamos estagnados espiritualmente, não progredindo. Vocês estão entendendo? E nesse despertamento hoje, que o Espírito de Deus está trazendo para a igreja, para a sua noiva, para você, filho, filha, noiva amada, é hora de viver esse desbloqueio espiritual, sair dessa cadeia emocional, e entender que há uma liberdade proposta para mim e para você. Mentes cativas? Não, nunca mais. Mentes aprisionadas? Não, nunca mais. Porque eu preciso desfrutar dessa liberdade que o Senhor tem para me dar. Ele já me deu. Lembra de uma frase que eu brinquei alguns dias aqui no altar? E eu falei assim, gente, pessoas ficam presas nessa frase. O melhor de Deus ainda está por vir. Vocês já ouviram essa frase, não é? Mas o melhor de Deus não está por vir. Ele já veio. E qual é o melhor de Deus? Jesus. Esse é o melhor, ele já veio. O que mais você espera? E aí o próprio texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor, ele está dizendo, ele disse aos judeus, ele disse ao seu povo, a nação santa, o povo escolhido, os seus, ele veio para os seus, e os seus não reconheceram, diz a palavra, ele veio para o que era seu, e o seu não reconheceu, ele disse, ei, se a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando, existe uma verdade aqui a ser aplicada, e aí lá em cima no 36 ele fala, ei, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo, ei, eu sou o Filho do Pai, eu tenho uma libertação para você. Mas porque a gente não entende o encontro, porque a gente não entende o que nós fizemos um dia lá atrás, quando levantamos as mãos e viemos no altar do Senhor dizendo, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Parece que você não reconhece que você já viveu esse encontro com Ele. Parece que aconteceu com um dia em que você derramou lágrimas diante do altar de Deus, e entendeu o plano chamado plano de salvação.
o que acontece com nós, homens e mulheres de Deus, que parece que ficamos bloqueados mentalmente e ficamos sendo julgados o tempo todo pelo aquilo que o mundo está condenando você. E Satanás descobriu uma forma de paralisar o raciocínio humano, paralisar o homem e a mulher de Deus, com palavras de condenação, com palavras de julgamento. Há um bombardeio espiritual, há um bombardeio mental, para que você não entenda o que eu estou falando, para que você não entenda o que sai do altar, para que você não compreenda as canções, as letras das canções. Aí você vem e canta, e aí faz a firula, e faz tudo bonitinho, e mão para a esquerda, e mão para a direita, e aplaude o Espírito Santo, e aí diz amém, você diz amém, e vai embora, e cumprimenta, e vai na cantina, e dizima, você dizima, oferta, e vem para o mutirão, você vem para o mutirão, vamos para o congresso dos jovens, vamos para o grupo dos varões, vamos para o encontro das mulheres, você participa de tudo, mas não está inteirado no corpo, você não está entendendo o que você está vivendo. A gente não precisa mais viver dessa forma, nós precisamos viver com o entendimento do que nós estamos vivendo aqui nesse lugar. Embolou aí ou está dando para compreender? Amém? Então a gente precisa entender o que o Senhor está falando com esse despertamento. Há um despertamento mental e nós estamos sendo atacados na mente. Porque uma mente paralisada, uma mente cauterizada, bloqueada, o corpo fica enfermo. O corpo vai padecer. Eu me lembro muito bem quando começamos aí em 2019, quando surgiu os anúncios nas redes sociais e foi aquele corre danado. A mídia matou muita gente com a informação dizendo, aí vem a Covid-19, correu todo mundo para ficar em casa, e fica em casa, um tal de fica em casa, um tal de se livra daqui, isola daqui, e não tenha contato ali, a gente não sabia muita coisa, o Brasil nunca viveu isso. Então a informação matou muito mais do que a própria doença. Vocês lembram disso? A informação, a palavra divulgada na mídia, nas redes sociais, matou muito mais a estatística, porque está morrendo tanto, e os hospitais estão cheios. Eu lembro que eu tenho conhecido pessoas que trabalham no hospital, falam, pastor, não está isso tudo não, está um exagero aí, tem a enfermidade, tem o mal, tem, mas tem um exagero aí também da mídia. Eu falei, eles não sabem o que falar? Parece que não tem outra coisa para dizer, então a sensação do momento era aquilo, e aí começou a matar, então a informação matou muito mais do que a própria doença em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Informações também matam, palavras matam. Satanás descobriu isso, e foi assim que começou lá na Gênesis de Deus, lá no início, lá no princípio, o homem era pleno. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, soprou o seu fôlego de vida no homem, de dentro do homem, da costela do homem, tirou uma mulher. O que a gente entende com isso? Já pregamos aqui, plano de unidade. A mulher sai de dentro do homem, da costela do homem. Deus formou a mulher, porque faltou barro naquela época? Claro que não, não faltou barro para fazer a mulher. Deus estava pregando unidade. Deus estava mostrando para mim, para você hoje, que o plano sempre foi esse, ser um com Ele. Aí o homem vai, seduzido por Satanás, no momento do Éden, um momento de separação de corpos. Adão não estava perto de Eva, e o momento em que o homem não fica perto, aleluia, coisas acontecem. Quando o homem não fica perto, coisas acontecem. Quando há um desligamento de corpos, coisas acontecem. A sedução vem, Lídia. A sedução vem. E aí o que acontece com a sedução? Satanás descobriu essa fraqueza, o homem cai. Caímos em desgraça, porque cedemos, pastor Miqueias, à sedução. Caímos em desgraça, Jonathan, porque o homem não conhecia o que era sedução. O homem não sabia o que era sedução.
Por isso que veio o segundo Adão na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Adão já foi constituído homem pronto, feito. Aí vem agora Jesus, do ventre de uma mulher, de uma virgem, passou todo o processo, porque vamos dizer que no dia da prestação de conta, Deus é muito inteligente, e Ele já sabia que no dia da prestação de conta, Adão poderia falar assim, mas eu nunca ouvi um não, eu não sei o que era não, porque eu sempre andei contigo no jardim, e já foi tudo pronto, e aí Adão, cuida de tudo, está tudo pronto, fiz tudo, agora vai, cuida. Adão nunca ouviu um não de Deus. Aí vem o segundo Adão, não, peraí, para que a gente ensine a humanidade, vamos fazer desde o ventre, isso, desde a concepção, tá? O Espírito Santo se relaciona com Maria, ela vem e começa a gerar o Filho de Deus, o Cristo. Aí vem o segundo Adão, aí passa pelo momento de estar na barriga, gestação. Maria dá à luz, passou pelo processo de amamentação, passou pelo processo de ensino. Ou tu acha que Jesus já saiu dali, nenenzinho, já dando glória a Deus, falando em línguas e dizendo assim diz o Pai? Não, ele era neném, gente, era 100% homem também. Então ele passou pelo processo para dizer essas palavras para mim e para você. E Jesus, quando começou a proferir essas palavras de ensinamento, nós entendemos pelo estudo da palavra de Deus que Jesus já tinha aqui, já estava de maior idade, acima dos seus 30 anos. E já estava pregando, cumprindo aquilo que o Pai determinou para si. E ele cumprindo aquilo que o Pai determinou para si, ele diz: se a minha palavra, ela permanece em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conheçam agora essa verdade. Qual é a verdade? Ele está dizendo, eu sou a verdade. Porque o que eu vivi, desde a concepção até a minha maioridade, eu estou dando toda a referência do processo, do caminho, do relacionamento que você precisa viver. E daí quando a gente fala de viver uma mente transformada, de ter uma mente transformada, é entender o conteúdo dessa palavra que está falando o que é para mim e para você. Eu preciso conhecer que existe libertação ainda a ser vivida. Vocês acreditam nisso? Que nós não estamos 100% libertos? Vocês acreditam nisso? Amém, igreja? Nós não estamos ainda. Porque nós não chegamos ainda à altura e à estatura de varão perfeito. Então até que isso aconteça, nós estamos aqui numa luta. Qual uma luta? Para manter a nossa mente saudável, equilibrada. Tudo dentro do eixo. Tudo dentro de um padrão chamado padrão espiritual. Se certificando que os nossos dias, a cada passo, a cada momento, nós estamos firmes, o que é na mesma palavra. Não vir à igreja ou não vir em qualquer evento, não, peraí, qual é a palavra de hoje? Não, eu tenho uma palavra, sempre querendo algo a mais, se Deus já te deu tudo. Porque tem alguma novidade no que eu estou falando aqui, irmãos? Tem alguma novidade? O Espírito está interpretando de uma forma talvez diferente, mas é a mesma palavra que você já leu outrora, é a mesma palavra que já foi pregada em outras oportunidades, é a mesma palavra. Hoje, pela revelação do Espírito do Senhor, está com um conteúdo um pouco melhor, para que você entenda, está sendo esmiuçada, para que entre no seu entendimento, para que você possa progredir no Senhor, que você possa avançar no Senhor, para que você possa viver no Senhor coisas grandes e maravilhosas. Amém, igreja? Então vamos lá. Batalhas começam na mente. E falei de Adão e Eva, e a gente precisa entender isso, que a gente precisa despertar esse sentimento, o sentimento do quê? Do querer conhecer também. Porque quando Adão e Eva foram tentados lá no jardim, quando eles foram tentados, Eva foi tentada, seduzida primeira, depois levou até Adão. Quando eles foram tentados, o sentimento foi o sentimento do querer saber o que vai acontecer. Eles se apaixonaram pelo fruto. A imagem encantou eles, a imagem encantou Eva.
Eva ficou encantada, a sedução veio, venha, coma do fruto, participe disso. Olha, aqui eu estou tocando para você. Satanás faz isso. Ele leva a lugares, ele toca em lugares, ele mostra ele faz um deslumbre daquilo que a sua carne deseja. Porque a Bíblia diz que o fruto era bonito, era vistoso, porque tudo que Deus faz é pleno, é lindo, é belo. Mas existe regra no mundo espiritual, existe regra para viver com Deus. E se Deus te deu um limite, ei, até aqui você faz, até aqui não cabe a você. Então o ser humano precisa entender que regras são necessárias para um bom andamento da nossa vida aqui nessa terra. Então se você vive uma vida sem regra, desenfreadamente, você está errando, você está em pecado, você está em desobediência. Agora, quando a gente entende que regras foi algo que devem da parte do Senhor para equilíbrio da nossa própria vida, da nossa natureza, eu preciso me adequar a isso. Eu preciso entender e me submeter a isso. E porque houve o encanto daquilo, a imagem encantou. A imagem daquele fruto encantou Eva, ela ficou com desejo de tocar no fruto e depois de tocar, comê-lo também, porque a sedução, o que ela ouviu, mas aquilo que ela viu, entrou para o coração. E é assim que Satanás pega eu e você. Imagens fotográficas, imagens que vai para o nosso subconsciente. Isso é ativado às vezes no momento de um sono, irmãos. E o Senhor me revelou isso através da sua palavra. Às vezes o homem sai para o trabalho, está bem com a esposa, está bem com a igreja, está numa semana de jejum e oração, aí ele está dentro do busão, dentro do ônibus, do BRT da vida, vamos dizer assim, aí ele está e passa lá naquele outdoor, propaganda de sutiã. Ele não tinha pensado em nada, irmãos, ele só olhou para o outdoor e baixou a cabeça, está tudo bem, ele nem prestou, ele nem fixou o olhar naquilo, mas aquilo já ficou a imagem no subconsciente, imagem fotográfica. Os olhos viu, a janela da alma viu, foi para o subconsciente. À noite, ele está dormindo, vem Satanás e sopra sexo no ouvido dele. Pronto, o sonho erótico começa. É assim que funciona, a ciência comprova isso que eu estou falando. Não estou falando de uma historinha da carrochinha. A ciência prova isso. Porque quando nós dormimos, o subconsciente ainda funciona, o subconsciente não dorme. Por isso que nós temos os sonhos, pesadelos. E nós somos tentados pelo adversário naquilo que nós ouvimos. Satanás tem o poder de entrar na sua mente à força? Não, só quando a gente abre brecha. E qual é a brecha que o homem dá? Na janela da alma, pelo que ele ouve, pelo que ele professa. A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Vocês já leram esse texto? Então quando você vê alguém desenfreadamente falando, o coração como está? Atribulado, cheio de trevas. Está totalmente atribulado. Agora quando você vê alguém falando com calma, com sabedoria, com entendimento, trazendo ensinamento, aí você olha, nossa, esse coração está cheio de paz, está cheio de Deus, está cheio de presença do Espírito Santo. Como é bom essa palavra, que palavra, não é assim, irmãos? Então a gente precisa entender esse mistério e desenvolver naquilo que o Senhor está tratando nas nossas vidas, de ter uma mente transformada, viver essa transformação. Eu e você precisamos ter esse entendimento, para que a gente não caia na sedução de Satanás, porque ele é astuto. E como eu já falei de outras vezes aqui, diferente de mim e de você, como que o adversário, ele trabalha? Ele já está condenado. A palavra de Deus diz que ele já está condenado, já foi julgado, já está condenado. Agora para mim e para você, ainda existe perdão. Confessando uma vez o nosso pecado, nos vivendo um arrependimento, Deus promove a libertação na nossa vida e a transformação. O Espírito do Senhor vem e promove essa ação dentro do nosso ser. Isso começa a ser um momento, e começa a se tornar dentro de nós um momento de desintoxicação espiritual, desintoxicação mental.
Então, uma vez que eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu começo a professar a fé, eu começo a proferir as palavras e entender que o que Jesus pregou, a mensagem de amor, a mensagem de viver o perdão, a mensagem de amar o próximo como a mim mesmo, a mensagem que Jesus disse: ei, eu olho para o Pai, eu trabalho até agora porque eu vejo meu Pai trabalhar. Ele está mostrando o que é para mim e para você. Nós precisamos olhar agora o que? Para Jesus. Ele falou assim: eu vou para junto do Pai, mas eu não estou deixando vocês órfãos, não estou deixando vocês só. Eu vou enviar outro, o que? O Espírito Consolador, e Ele vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos, no momento do embate, no momento da luta. Pode até parecer que as coisas estão ruins, parece que o barco está balançando, a gente vai cair, vai naufragar. Não vai não, é só a sensação. E a gente não pode viver por sensações. Olha aí novamente, remetendo que a sensação pode trazer o desequilíbrio emocional e pode te gerar o que? Para fora do barco. E uma sensação de que parece que vai afundar, às vezes a pessoa desesperada pula, quando na verdade é para ficar no barco. Quem mandou tu pular? Quem mandou ter atitude precipitada? Deus não quer que eu e você se precipite de nada. Deus quer que a gente viva com prudência, com entendimento, e isso é despertamento para mim e para você nessa noite. Mente transformada é ficar na palavra. Peraí, eu recebi uma palavra do Senhor e eu vou permanecer. Ele está comigo, Ele está conosco, Ele está nessa igreja, Ele está nesse povo, Ele tem falado por intermédio da palavra nesse altar. O Senhor está conosco, Ele é o Deus dessa nação. E aí, vamos permanecer nele ou não? Aleluia. João 8,31 nos leva ao seguinte entendimento: eu preciso conhecer Jesus. Jesus é a verdade que liberta. E para ter essa mente transformada, eu preciso despertar esse sentimento em mim. Qual é esse sentimento? O sentimento de querer conhecê-lo. Se Ele disse na sua palavra que conhecereis a verdade e ela vai libertar, e lá no 36 Ele está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso ter esse entendimento que eu não conheci Jesus na totalidade. E quando eu falei para vocês no início da mensagem, que o pregador, ele prega o que já viveu, o que está vivendo e o que vai viver, eu percebi hoje, que eu estou vivendo e preciso viver isso, que eu preciso conhecer mais Jesus, que eu falei: Senhor, olhei para dentro de mim e eu vi, pastor Edson, nossa, quantos momentos, quantos embates, parece que eu vivo oscilações também, como você, nós somos seres humanos de carne e osso. Você acha que pastor não se ira? Você acha que pastor não fica triste? Você acha que pastor não tem sentimento, tem coração de pedra, ou é fogo puro o tempo todo? Não tem isso não. Então eu descobri, eu falei: Senhor, eu preciso descobrir lugares no Senhor que eu ainda não descobri, eu preciso viver coisas no Senhor que eu ainda não vivi. Isso está gerando confronto, isso gera posicionamento. O que nós queremos passar com essa mensagem hoje, para o seu coração, para o meu coração: ei, é hora de regaçar as mangas, porque a palavra você já tem dentro de você. Agora é momento de ação, porque para transformar tem que agir. Como é que a gente queria uma fachada nova se ninguém colocasse aqui um mutirão para trocar a placa, para arrancar o velho? Tinha que arrancar o velho, tinha que alguém pegar lá a espátula, começar a raspar aquela tinta que estava lá vermelha, já apagadinha, raspa, tira, tem que ter um trabalho braçal, tem que tirar o velho para entrar o novo. Ah, mas vai dar trabalho, eu estou com preguiça. Deixa de ser mole, porque a tua salvação depende do teu agir, a mudança na sua vida depende do seu agir. Deus não chama preguiçoso, Deus chama quem trabalha, quem está vigilante na seara, na obra. Deus não chamou a igreja para viver a mornidão. Ele diz: oxalá que seja quente ou frio, porque morno
Porque morno, não, mais forte, porque morno, vomitar-te-ei, diz o Senhor. A igreja não é para viver a mornidão, não, a igreja é quente ou é frio, irmão, ou tu está com Deus ou tu não está com nada. Esse é o embate que nós precisamos viver. Esse é o momento de transformação que nós precisamos almejar e querer Cristo para a nossa vida. Daí senão a gente fica fazendo igual esses discípulos. Não, a gente nunca foi escravo. Eu entrei para a igreja, eu sou crente há 50 anos, há 30 anos, há 20 anos. Não, eu dizimo, eu faço tudo. Ei, você não é crente ainda não, irmão. Você é um religioso. Crente acredita que tem mudança todos os dias. Religiosidade paralisa você a viver uma rotina. Deus não quer que você viva rotina. Rotina de crente, rotina de igreja. Rotina não. A gente sabe que tem uma liturgia de culto, a gente sabe que tem regras para ser cumprida, mas o Espírito trabalha incansavelmente na nossa vida. Quando Davi quis montar o templo, ele, vou montar uma casa para o Senhor, porque o Senhor está habitando em tendas. Deus diz, ei, para Davi, meu espírito se move, deixa eu andar nas tendas, deixa eu fazer da minha forma, não vem querer me engessar aqui não, Davi. Deus falou para Davi, não quero que você me engessa não, porque nosso Deus é um Deus de movimento. E outra coisa que ele disse a Davi, para, porque as tuas mãos são sujas de sangue. Você não vai construir o templo, deixa, outro vai fazer no seu lugar. A gente tem que entender o nosso chamado, o propósito de Deus. Se o Senhor te chamou para viver aqui, faça com excelência, viva com excelência, mas viva alguma coisa para Deus. Vamos viver alguma coisa para Deus de verdade? Ser crente dói. Crescer vai gerar dores. Desenvolver entendimento espiritual, sair dessa cadeia emocional, vai gerar dores. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Jesus, o nosso modelo. Nosso modelo é quem? É Jesus. Não é o pastor Evani, não é o pastor Vando, não é o pastor Rana, não é o Passos, não é o pastor Miquel. Não, nós somos seres humanos como você. O modelo perfeito, pleno, onde não há defeito, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, o Cristo vivo, o ressurreto. Esse é o modelo, e nós estamos pregando para Ele, nós estamos sendo uma placa aqui dizendo, ei, Jesus é o modelo, desperta tu que dorme. Viva o despertamento espiritual, Ele é o modelo. Sabe o que acontece? Hoje eu estou aqui como placa, mas vai chegar um momento em que essa placa vai passar. Passou. Eu estou lá no altar, passou a placa. Mas será que algum de vocês podem assumir esse lugar? Querem ser placa? Vocês pegaram isso que eu acabei de dizer? A vida passa, tudo passa. Hoje eu estou sendo uma placa que mostra Cristo, que está mostrando o nosso Salvador. Amanhã precisa ser vocês. Nós estamos pregando esse despertamento espiritual, precisa ser vocês. Que não passe de nós. Que não passe de nós. Precisa ser vocês. Há uma eternidade a ser vivida. Há princípios e valores que nós precisamos ainda aprender do Senhor. Irmãos, eu não aprendi nada ainda, eu estou engateando, tem muita coisa para viver no Senhor. Como eu quero viver isso com essa igreja, como eu quero desfrutar isso com vocês. Como nós precisamos desfrutar isso no Senhor, de ter realmente uma mente saudável, transformada, livre e liberta. O cuidado contra o pecado, olha o que o apóstolo Paulo, ele cita em 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 3, ele falou assim, eu temo, que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja,
de alguma sorte corrompido os vossos entendimentos, e se aparte da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Paulo está advertindo nossos irmãos em Coríntios, dizendo: ei, assim como a serpente seduziu a Eva, eu estou temendo que no tempo presente, essa sagacidade de Satanás venha seduzir o vosso entendimento, ao ponto de romper a simplicidade que é o Evangelho de Cristo em vossas vidas. Nós estamos perdendo a simplicidade que é o Evangelho por conta de uma sedução, do querer as coisas que o mundo oferece, de querer aquilo que brilha, reluz aos nossos olhos, quando na verdade a única coisa que a gente precisa ver brilhar é Jesus de Nazaré. Jesus. Precisamos estar atento a essa mensagem, ao que o Senhor está pregando e falando aos nossos corações, para que a gente não se perca nesse tempo presente. Aqui está o despertamento a ser vivido. Aqui está a palavra a ser ministrada em nosso coração. Que possamos viver esse despertamento. Que possamos viver nesse entendimento que a graça salvadora está nos revelando. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Replicou Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Deus não quer que eu e você vivamos em escravidão. Eu cometo pecado, você comete pecado, mas uma coisa é ser escravo. Qual é escravo? É repeti-lo amanhã, é repetir-lhe novamente. Você acha que Deus não sabe que eu e você pecamos? Você acha que Deus não sabe que a gente vai cair, que nós temos pouca força? Você acha que Deus não sabe o que você fez no oculto, escondido? Você acha que Deus não sabe? Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Agora, permanecer no erro, permanecer no pecado, permanecer, aí que está o grande problema. O convite é sair desse cativeiro emocional, dessa cadeia espiritual. O convite é mudar o entendimento, é transformar realmente a sua mente. Mas isso vai causar esforço em você, isso requer esforço em você. Vai precisar arrastar algumas coisas, e principalmente a sua carne, porque ela quer viver a mornidão espiritual, e Deus está chamando você para viver um despertamento espiritual. Vamos orar, pastor, para que desça fogo do céu, e aí vem um avivamento, despertamento, e aí se não houver posicionamento, não vem. Lá em Atos, quando o avivamento veio, quando estavam todos reunidos, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, submissos, sujeitos, na expectativa de viver o novo, a transformação que foi prometida pelo Salvador Jesus Cristo. Será que nós vamos permanecer firmes e fiéis a essa palavra? Porque, irmãos, há muitas palavras que já foram liberadas aqui, de um grande poder de Deus, um grande mover de Deus, mas será que todos estão entendendo isso? Será que todos nós estamos entendendo que a gente ainda não desfrutou de algo novo? E como é que a gente faz isso, pastor? Aí deixa isso queimar no seu coração, deixa isso arder em você, e comece a gritar: Pai, eu quero viver esse novo, eu quero viver esse algo novo, eu quero viver essa transformação. Transforma a minha mente, transforma o meu coração, toca em mim. Não adianta a gente ver os céus, a gente precisa ser ferido com a brasa viva do altar. Isaías viu os céus abertos, ele viu o trono, ele viu o Cordeiro de Deus, ele viu tudo. Aí ele olhou e disse: ai de mim, eu vou perecer, porque eu não posso acessar aquele lugar, porque eu sei que eu sou homem de lábios impuros, eu sei que sou um pecador, eu não posso estar lá. Mas como eu queria estar lá.
O anjo do Senhor, diz o texto, pega do altar uma brasa, pega com Atenaz uma brasa e fere os lábios de Isaías com aquela brasa, dizendo: eu estou tocando na sua iniquidade. Eu quero tocar naquilo que é profano em você. Eu quero tocar naquilo que tem escandalizado você. Eu quero tocar em você. A palavra de Deus é: eu quero viver o toque com você. Eu quero tocar em você. Tem brasa de Deus, tem fogo de Deus nesse altar, para a minha vida, para a sua vida. Mas quem está disposto a viver essa transformação? Quem está disposto? Quem está disposto a viver isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Não basta ver, precisamos desejar o toque. Precisamos desejar o novo de Deus. Precisamos desejar esse encontro com Ele e deixar Ele tocar. Mas vai doer, vai, mas Ele sabe o que faz. Como toda boa árvore que é plantada em lugares de destaque, ao crescer de uma forma desordenada, o bom jardineiro vem para podá-la, para fazer o que? Tirar os excessos, tirar o que é peso, aquilo que está deformando aquela boa árvore, porque Ele quer ver ela vistosa, Ele quer ver ela gerar frutos, Ele quer ver o crescimento dela. Mas o toque dói, mas é necessário para viver a transformação. Então não adianta a gente vir e ver a glória de Deus no altar, mas não se permitir ser tocado por Ele. Não adianta a gente ouvir a palavra, dançar com louvor, dançar com o ministério de dança e não viver o toque de Deus, não entender o que os céus estão revelando nesse lugar. Eu estou pregando não só para você, eu estou pregando para a minha alma. Eu quero mais de Deus. Eu preciso a todo instante, a todo dia, converter o meu coração. E o meu pedido ao Espírito do Senhor nessa noite é que, assim como Ele fez com Isaías, Ele faça conosco aqui, agora, hoje. Ele faça hoje. Ele faça hoje. Que o céu se abra, que o Espírito do Senhor te dê visões abertas agora. Se você tem dom de visão, feche seus olhos, comece a orar nesse momento. Comece a orar. Se você tem dom de visão, de revelação, comece a orar agora nesse momento, para que o céu se abra diante de você, e você veja os anjos do Senhor, e você veja o próprio Senhor, com brasa viva do seu altar, para tocar na sua vida, para tocar em você, para tocar.